Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, por que é que tem pessoas que não conseguem perdoar? Porque é que existe pessoas que para ela conseguir o arrependimento, ela precisa entender por que é que ela não consegue conviver. E aí, se você não entender sobre o que é uma ministração de louvores, você também não consegue entender sobre o perdão. E quando uma pessoa ela não consegue entender sobre o perdão, ela vai estar o tempo todo no extremo. Então, ou ela está se culpando o tempo todo, ou ela vai estar justificando o tempo todo. E ela não consegue pegar o ensino do entendimento do coração. Então Deus explica que na ausência de Cristo, de uma pessoa que não crê em Deus, na ministração da palavra, você tem como ver a revelação daquela pessoa, porque o sentido daquilo que ele fala. Qual é o sentido daquilo que aquela pessoa está o tempo todo justificando, o tempo todo se culpando, o tempo todo culpando as outras pessoas, condenando as outras pessoas? Então, quer dizer, uma pessoa que ela carrega uma ausência de perdão, você vai conhecer na palavra. Você vai ver no comportamento da pessoa. Quer dizer, quando você vai conviver com pessoas que elas são narcisistas e você nem sequer entende sobre o narcisismo, esse narcisista, geralmente, ele vai mostrar para você qual é a razão dele, do que ele está dizendo para você. Então, quer dizer, se você não sabe sobre alma, sobre espírito, quando a pessoa começa a declarar pela boca a sua própria razão, a sua própria justificação daquilo que ele está dizendo, quer dizer, ele está declarando os desígnios do coração. E o que significa esses desígnios do coração? Para que você entenda por que é que tem pessoas que ela está cobrando de você aquilo que ele não consegue dar. Ele está exigindo de você aquilo que ele não consegue entender. Ele não consegue entender. Então Deus explica que a condenação das trevas, a diferença de uma pessoa que ela vive em trevas para uma pessoa que ela vive em luz, para quem está na luz, vai entender o que sai de dentro das trevas. Daquela pessoa que ela está numa escuridão de um sentimento, quer dizer, os desígnios do coração vai mostrar a razão. Por que é que a pessoa está o tempo todo justificando, condenando e cobrando do outro aquilo que ele não consegue dar? Que é o que eu vou mostrar pra você. Por que é que a pessoa tá o tempo todo dizendo pra você: você tá achando que eu sou ruim? Você tá pensando que você tá sofrendo aqui? Vá pro mundo, pra você ver o que é que você vai achar no mundo. Vá arrumar outra pessoa. Você acha que você vai arrumar uma pessoa melhor do que eu? Quer dizer, quando você não entende sobre os desígnios do coração de uma pessoa, ela até vai mostrar pra você a razão dela. Ela só não consegue entender essa própria razão. Então, ele está condenando o outro se justificando. E isso Deus explica, Deus ensinou isso lá em Coríntios, a Paulo, para que você entenda o que são esses desígnios do coração. Por que é que você não consegue entender a razão de uma pessoa que ela está o tempo todo justificando o seu próprio comportamento e condenando os outros? Do seu próprio comportamento, do seu próprio sentimento. Então, tem pessoas que realmente não conseguem se arrepender, porque o arrependimento, ele é uma dádiva dada de Cristo. É uma dádiva de Deus, o arrependimento. Mas quanto mais uma pessoa, ela ignorou, se arrepender de quê? Do que é que eu tenho que me arrepender? Então, ele não consegue entender porque é que isso vai ficando tão difícil que ele vai agora sofrendo. E por ele não querer sofrer, essa pessoa que não consegue perdoar, por ele não conseguir entender, por ele não conseguir mostrar que está sofrendo, ele vai causar sofrimento nos outros.
E quando essa pessoa está causando sofrimento nos outros, ela vai mostrar para você a razão dela, a satisfação dela. Quer dizer, essa pessoa vai sempre mostrar para você por que é que você não deve ver se você está sofrendo. Ele está fazendo você sofrer, mas ele está dizendo para você, você está achando que isso é ruim? Você está achando que eu estou fazendo você sofrer? Porque você não está na minha pele, você não passou pelo que eu passei. Eu estou ensinando a você. Mas você não quer entender, você não quer aprender? Vá para o mundo. Arrume outra pessoa. Suma da minha casa. Para que a pessoa acredite naquela versão. Naquela razão. Que é o que Deus explica aqui em Coríntios. Quer dizer, uma pessoa que ela não sabe a administração dos desígnios do coração, ela vai jogar para fora o seu próprio louvor. E o que significa esse próprio louvor, que é o que eu vou explicar aqui para você, porque é que a pessoa mesmo ela não consegue entender. Porque uma pessoa, quando ela é narcisista, ela vai ter lampejos da sua própria consciência. Mas, na verdade, essa pessoa que ela tem lampejos da sua própria consciência, ela foge desse sentimento. Ela foge dessa visão. Então, ela vai buscar uma razão. A razão da fala. A razão do seu próprio louvor. Daquilo que ele quer dar razão a um próprio sentimento. Então, Deus diz que vai ser mostrado, vai ser jogado para fora o sentimento pelo comportamento, junto. O sentimento pelo comportamento. Então, quando é que você percebe que uma pessoa, ela não tem nada de Deus? Ela não tem nada de Cristo, ela não ministra nada. Ele usa a palavra de Deus. Ele usa a palavra de Deus para benefício próprio. Ele usa a palavra de Deus para manipular as pessoas, por interesse financeiro. Então, tudo que ele faz, ele quer louvores para ele. Ele quer ministrar as pessoas, quer dizer, ministrar é conduzir. Ministrar é conduzir. Então, isso pode estar dentro da igreja ou isso pode estar dentro da sua casa. Quer dizer, pais que são narcisistas, ele quer mostrar para o filho a razão do ser, do que é que... Então, quer dizer, quando você está lidando com pais narcisistas, você não consegue entender por que é que aquele pai ou aquela mãe, ela vai querer tudo exatamente como ele quer. Para ele não tem meio termo, ou você faz como ele quer ou ele não quer. Então você até começa fazendo. Você começa fazendo o que ele quer. Mas na hora que você não consegue mais fazer, é quando você vai ver a diferença do desprazer, do descontentamento, da falta de pertencimento, da falta de razão que essa pessoa vai ter. Então ela vai buscar essa razão dentro dela. Essa razão que ela vai botar na sua cara, na sua visão, porque é que ele mostra para você que ele tem razão e você não tem que ter razão. E você não tem, quer dizer, quando é que você percebe que não tem como você conviver com esses pais que são narcisistas? Por quê? Porque quando você convive com esse tipo de pai ou mãe que vive nas trevas, você nem pode ser você e nem você pode ser ele. Quer dizer, a pessoa já vive nas trevas e ela não quer se arrepender. E ela não quer entender, e ela não quer mudar, ela não quer saber. Ela quer ser ela, mas ela não deixa você ser você. E aí é quando você não consegue entender essa visão. Porque é que você está o tempo todo tendo que dar satisfação a essa pessoa. Você vai ter que estar o tempo todo dando razão a essa pessoa. E essa pessoa vai estar o tempo todo justificando para você. Mas ele mesmo não consegue entender. Então quer dizer, quando uma pessoa ela é narcisista, ela vai estar sempre justificando os seus próprios erros, porque ele não vê aquilo como erro. Ele vê como erro na vida dos outros, mas na vida dele, ele não consegue ver. E você não consegue mostrar para essa pessoa. Você não consegue provar para essa pessoa que ela está agindo errado. Então, mesmo quando você vai tentar dizer, fulano, isso está errado. Na visão dele, as pessoas erraram com ele. Mas ele não está errado, ele está sempre justificando aquele próprio sentimento, aquele próprio comportamento. Então, ele falou que era errado. Mas se ele fez errado, ele está justificando o feito dele.
Entende o que Deus explica em Coríntios? Ele vai justificar os feitos que ele fez. Ele não quer ouvir aquilo como errado. Ele não vai querer entender aquilo como errado. Quer dizer, na visão dele, ele não está errado. Errado está as pessoas que fizeram com ele. Então, isso é a maior característica de que não tem como conviver com essa pessoa, porque ela vive em trevas. Quer dizer, você até perdoa, mas a pessoa não quer o perdão. Ela vai dizer para você: quem disse a você que eu quero o seu perdão? Quem disse a você que eu vejo assim, que eu sinto assim? Ele não sente assim, ele não vê assim. Quer dizer, você vai perceber pela boca da pessoa, pela fala da pessoa, a razão dela, o sentido dela. Ela vai estar justificando para você a razão dela. Por que que ela vê assim? Por que que você tem que ver com a visão que ela tem? Então, é por isso que você não consegue conviver bem com esses pais que eles são narcisistas ou com o marido que são narcisistas. Não tem diálogo, não tem perdão, não tem arrependimento, não tem amor ali, não tem gratidão ali. Você não consegue ver gratidão naquela pessoa. Então, Deus explicou isso em Coríntios, 1 Coríntios 4:1, para que você entenda o que significa essa ministração dos desígnios do coração, que é o que eu vou explicar para você, né? Os desígnios do coração. Então você vai pegar a visão pela razão da fala da pessoa. Você vai pegar a visão pela razão do sentimento da pessoa, é pela fala. É pela fala que é o que eu vou dar exemplos aqui para que você entenda que não tem como conviver com essa pessoa. Não vai ter como conviver. Você vai perdoar, mas você não tem como conviver porque você não vai estar disposto a estar perdoando o tempo todo. Quer dizer, você perdoa uma vez, perdoa 3, perdoa 4, mas a pessoa nem quer o perdão. Ela vai conviver com você, mas você vai ter que estar disposto a perdoar todo dia. Você vai ter que entender o tempo todo. Você vai ter que dar razão o tempo todo, porque ele vai estar cobrando de você aquilo que ele não consegue dar e ele não quer entender. Então, ele não consegue dar, mas ele quer de você. É isso que Deus explica aqui na ministração dos desígnios do coração de uma pessoa que ela anda em trevas. É muito diferente de uma pessoa que ela anda em luz. Entende? Uma pessoa que carrega um excesso de medo cronificado, uma mente totalmente cauterizada. Então, tem pessoas que não querem perdão. Elas não querem perdão. Então, quando é que você percebe? A pessoa, ela não consegue falar dela. Ela não quer ouvir sobre ela. Ela não quer ouvir, ela não quer falar sobre ela. Então, ela quer o quê? Ela quer julgar, ela quer criticar, ela quer se vitimizar. E você vai perceber que você pode perdoar 10 vezes. Você vai ter que estar disposto a estar perdoando o tempo todo. Você tem que estar disposto a estar dando a cara para bater, porque a pessoa vai usar a palavra de Deus contra você. Ela vai usar a palavra de Deus contra e não a favor. Entende? Então Deus diz aqui que homens nos considerem, né, nos desígnios do coração, na ministração, em 1 Coríntios 4:1, Deus diz que os homens nos considerem como ministro de Cristo e mordomos dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos mordomos que cada um se ache fiel. Primeiro detalhe sobre isso que você vai perceber logo na comunicação com essa pessoa. Quer dizer, ele não considera ninguém. Essa pessoa que não quer perdão, que ela não sabe sobre amor. Ela não considera ninguém, ela não respeita ninguém, mas ela vai exigir isso de você. Que é o que eu vou explicar para você, como é que ele vai declarar no futuro, com as palavras, que você vai começar a entender que não tem mais convivência ali. Não existe mais convivência ali. Então, quer dizer, quando Deus explica aqui sobre os mordomos, quer dizer, ele quer a mordomia, mas ele não vai dar essa mordomia para você. Tudo que ele cobra de você, ele não vai dar de você. Então, quer dizer, ele não considera e não respeita ninguém, mas ele vai estar o tempo todo cobrando. Me respeite, não fale assim comigo. Entende? Essa vai ser uma das ministrações que você vai ver da boca de uma pessoa que os desígnios do coração delas caminham nas trevas. E Deus explica aqui, né? Todavia, quando fala todavia, é todo caminho, né?
Todavia, em todo o caminho, ele não consegue. Então, você tenta conviver, mas você também não consegue conviver. Em todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por algum juízo humano. Nem eu tampouco, e nem mesmo me julgo. Quer dizer, essa pessoa que ela anda nas trevas, ela julga todo mundo, mas ela não aceita ser julgada. Entende? Ela julga todo mundo, mas ela não aceita ser julgada. É uma pessoa que anda escondendo o seu próprio sentimento, o seu próprio comportamento. Porque em nada me sinto culpado. Olha o que Deus está ensinando aqui. Em nada ele se sente culpado. Ele não se sente culpado. Porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado. Então você vai ver que a pessoa está no extremo. Ou ele está culpando todo mundo, ou ele está justificando as razões dele. Então, quando a pessoa ela carrega um excesso de erro muito grande, ela não consegue mais se ver, porque ela não quer. Entende o que Deus explica aqui? Então, portanto, nada julgueis, não, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Quem me julga é o Senhor. Então, você percebe pela boca da pessoa que ela está julgando todo mundo? Então, uma pessoa que ela julga todo mundo, ela também justifica o seu feito. Que é o que eu vou explicar aqui para você. Essa pessoa, ela vai justificar as suas razões. Porque ela, então, nos lampejos do sentimento dela, na visão dela, ela vai estar justificando para você a razão dela ser assim. A razão do ser. Porque é que ele é assim, né? Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará, Deus trará à luz as coisas ocultas das trevas. Então, quando é que você vai perceber que Deus trará as coisas ocultas da terra? Você vai ver pela visão. O narcisista, ele não tem visão, porque ele não quer ver. Mas a pessoa que ela está sendo a vítima do narcisista, ele consegue ver. Mas você não consegue entender se você não busca esse tipo de conhecimento aqui. Então Deus diz, trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. Vai ser manifesto. Vai ser para você ver esses desígnios do coração. E então cada um receberá de Deus o louvor. Que louvor é esse? Que você recebe de Deus e você não consegue entender por que é que uma pessoa está o tempo todo justificando o seu próprio comportamento e condenando as pessoas daquilo que ele faz. Ele está condenando as pessoas daquilo que ele faz. Então, quer dizer, ele vai explicar para você por que é que ele faz ou por que é que ele não faz. Isso é a manifestação das trevas para a luz. É o que Deus está explicando aqui. Deus trará a manifestação. Entende o que Deus está explicando? Então, e eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós. Quer dizer, uma pessoa que ela carrega um falso amor, você vai começar a ver que ela cobra de você aquilo que ele não consegue dar. Ele não consegue dar. Então, ele vai explicar para você, para que você não entenda da forma errada. É mais ou menos assim que ele vai tentar mostrar para você. Que você não tem que sentir aquilo que ele sente. Que ele está fazendo o bem para você. Olhe bem o que Deus está explicando aqui. Ele vai estar mostrando para você porque é que ele lhe escraviza, porque é que ele exige de você, porque é que ele cobra de você, porque ele não tem a mesma visão. Então, quando ele tem esses lampejos de consciência, que ele está lhe escravizando, que ele está lhe condenando, que ele está fazendo algo errado, ele vai estar justificando para você. Por que é que ele está errando? Por quê? Porque ele, na condenação, na justificação do seu próprio comportamento, a pessoa vai dizer sempre para você, você acha que eu sou ruim? Você acha que
você tem uma mãe ou um pai quando é narcisista, né? Você acha que você tem um pai ruim porque eu estou ensinando isso para você? Porque você não sabe o que eu passei. Porque você não sabe a escravidão que eu vivi. Isso aí que você está fazendo é nada do que eu já fiz. Porque hoje você está lavando essa pia de prato, um exemplo para que você entenda. Você está lavando essa pia de prato aí, esse eito de roupa, mas hoje você tem água encanada. No meu tempo, eu tenho que pegar no chafariz. No meu tempo, ele vai estar justificando a feitura dele. A benfeitoria dele. Você tem que estar satisfeito com a mãe que eu sou, com o pai que eu sou, porque eu estou fazendo um bem para você. Bem esse que ele fica tão incomodado com a própria visão, com a própria razão, que ele vai estar o tempo todo justificando para você porque é que ele está lhe escravizando. Então você perceba que essa pessoa vai estar o tempo todo se justificando. Uma pessoa que ela anda nas trevas, ela anda o tempo todo se justificando. Quando ela percebe o feito que ela está fazendo. Porque ela está dizendo que não está fazendo mal feito, e sim bem feito. É um bem próprio. É um bem próprio. Então Deus diz: eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. Não vos ensoberbecei-vos a favor de um contra o outro. Então, quando você percebe que uma pessoa ela é sempre do contra, você vai estar essa pessoa ela tá sempre querendo provar para você por que é que ela é do contra. Então ela tá sempre dizendo para você por que é que ela é do contra. Eu sou do contra porque você não sabe o que eu sei. Eu sou do contra porque você não viu você não viveu o que eu vivi. Eu sou do contra porque eu tô pensando em você. Onde na verdade ele não consegue, a pessoa que ela vive nas trevas, ela não consegue ter amor. Ela tem um amor próprio. Ela vai criar esse amor próprio. Então, nessa criação desse amor próprio, ela está sempre justificando para não se sentir culpada. Quer dizer, nesses lampejos de consciência, que a pessoa está vendo que ela não está fazendo, mas você tem que fazer por ela, ela vai começar a expor para você a razão do que você tem que ser, daquilo que ela não está conseguindo ser. Entende o que Deus explicou aqui a Paulo? Quer dizer, a diferença de uma pessoa que ela vive em trevas ou em luz, ela sempre que ela está fazendo por ela. Então ela está cobrando de você. Você não pode casar, você não pode brilhar mais do que ela. Um homem não pode chegar na minha casa e tirar a única filha que eu tenho. Na visão dessa pessoa, ela tem um filho para ela. Então ela não consegue dividir. A pessoa que ela vive em trevas profundas, que é o que Deus explicou aqui, a diferença, ela não consegue dividir. Então ela vai estar cobrando para você, ela vai estar explicando para você a razão do ser dela. Então, qual é o exemplo que eu vou dar para você dessa ministração do que Deus explicou aqui? Quer dizer, uma mãe ou um pai, quando ele é narcisista, ele está sempre provando para aquele filho e jogando na cara daquele filho os sacrifícios que ele fez para lhe criar. Se os seios está caído e está mole, ele vai dizer: olha, ele está assim porque eu dei de mamar a você. Olha, eu deixei a minha vaidade por você. Eu era muito vaidosa. Eu não tinha uma bolsa que eu não tivesse, uma bota que lançasse que eu não comprasse, um show que eu perdesse. Eu larguei tudo para criar você. Então, quer dizer, ele vai jogar esse peso em você porque ele não está fazendo por você. Ele está explicando para você para um dia cobrar de você. Para um dia exigir de você. Porque você tem que fazer, agora chegou a sua vez de você fazer por ele. É isso que Deus está explicando aqui. É por isso que essa pessoa nunca vai estar satisfeita com você. Então você começa agradando. Depois que você não consegue mais agradar essa pessoa que ela vive nas trevas, tudo que ela está fazendo, ela mesma está desfazendo. E essa pessoa que vive nas trevas, tudo que ela faz, ela joga na cara. Tudo que ela faz, ela diz: veja que eu estou fazendo isso por você, viu?
Veja que quem está cuidando de você sou eu, viu? Veja que eu lhe dei de mamar, eu botei você no mundo, eu fiz por você. Veja o que eu estou fazendo, porque ela está cobrando que você vai chegar a sua vez da paga. Vai chegar a vez de você pagar o sacrifício que ele fez. Sacrifício esse que muitas vezes não foram verdades. Foram verdades criadas pela visão, pela ilusão. Porque quando você até tem alguém que lhe explique que não foi bem assim, que a pessoa não se sacrificou nada, que a pessoa está justificando agora os seus erros, tentando consertar os seus próprios erros, jogando um jugo pesado em cima de você, porque ele quer cobrar de você, que você não pode passar um dia das mães sem estar na casa dele, que você não pode passar uma sexta-feira da paixão sem ser com ele, que você não pode viajar que não carregue ele, que você não pode casar e deixar a sua mãe de lado, que Deus diz, deixe tua mãe e teu pai, deixará tua mãe e teu pai para seguir a tua vida. Ele vai dizer, não, isso está errado. Isso tá, ele diz, o narcisista diz, quem disse a você que é assim? Não, e o que eu fiz? E o sacrifício que eu fiz por você? Não, eu só tenho você. Quem chegar vai ter que entender. Quem chegar vai ter que prover. Ele quer para somar. Ele quer para somar porque ele não sabe dividir. Ele quer controlar. Entende o que Deus explica? Então, nesse controle, esse jugo vai ficando muito pesado. Porque ele não consegue dividir. Ele não consegue se pôr no lugar do outro, ele está cobrando do outro o que você tem que fazer por ele. Então, por quê? Porque ele criou você com esse jugo muito pesado. Essa pessoa, ela tem você jogando esse jugo. Quer dizer, veja o que eu estou fazendo. Olha, você, por exemplo, se for uma mãe que pagou uma faculdade para um filho, e a mãe vê o filho casando e o filho fazendo tudo para a mulher, como é que ela vai dizer, e o sacrifício que eu fiz? Entende? Para você ter visão do que Deus está explicando aqui, da ministração do louvor. Então, o filho, quando tem esse tipo de mãe e pai narcisista, quando ela está vendo, na convivência, na comunicação, você vai começar a pegar a falta de razão. Por que é que ele está jogando a mulher contra o marido? Porque ela está sempre do contra. Porque ela não consegue dividir. Quando ela começa a conviver, ela tá sempre, quando ela se aproxima, ela joga a mulher contra o marido contra a mulher, porque ela tá sempre do contra, porque ela tá se vitimizando, porque ela quer ter o controle, porque é que ela tá sendo sempre a vítima da situação. Você não consegue entender a razão disso, porque a pessoa, ela não consegue dividir o outro, porque ela não se põe no lugar do outro. Então, na ministração do louvor, entendeu a leitura do que Deus explicou aqui a Paulo? Na ministração do louvor, Deus diz aqui, demonstrará, vai ser demonstrado para fora aquilo que a pessoa teve ao benefício próprio, por uma razão própria. Então, ele não soube criar, ele não soube plantar na vida daquele filho, mas ele vai agora exigir. Ele vai estar jogando na cara tudo o que ele fez e o que eu fiz. Quer dizer que eu tive esse filho para casar? Eu tive esse filho para estudar e para viver para ele? Não. Então ele vai dizer, não, você só vai poder estudar quando me devolver o meu empenho. Você vai ter que pagar o penhor, aquilo que eu me sacrifiquei, aquilo que eu fiz por você, eu quero de volta. Eu quero de volta. Ele quer o valor. Ele quer a satisfação, ele quer a razão. Então ele vai estar explicando sempre para você o que foi que ele deixou na vida para criar você. O que foi que essa pessoa deixou na vida para lhe dar. Olha, eu deixei de ter para mim, eu deixei de comprar roupa para mim para comprar para você. Eu deixei de comer para dar comida a você. Eu deixei de sair para ficar com você. Como agora você vai sair e não me levar? E pegou a visão de uma pessoa que não é a verdade do que Deus explica, da pessoa que ela anda em luz e a pessoa que ela anda em trevas, trará a manifestação no seu louvor. Trará a manifestação
no seu louvor. Pela boca a pessoa começa a declarar. Então, quando você começa a viver e a ver, você até percebe, você pensa que a carência é muito grande dessa pessoa, né? Que a pessoa tá o tempo todo querendo se apegar, querendo demonstrar, querendo estar junto, porque ama demais. Mas quando você não consegue mais suprir, é quando a pessoa agora vai condenar. Agora aquela pessoa vai condenar, vai jogar na cara. Foi para isso que eu tive filho? Foi para isso mesmo que eu tive filho? Para agora ser desprezada, ser maltratada? Você não valoriza, você tem vergonha de mim? Agora ele vai se vitimizar, porque ele teve um filho para ele. Ele plantou para ele. Nada foi amor. Nada foi amor. É por isso que você, agora quando você começa a pegar a visão do que Deus explica, é quando você começa a entender por que é que ele não dá a glória do filho. Por que é que ele não elogia o filho? Porque ele não tem essa visão, essa vista do filho. Por que é que tudo ele quer para ele? Porque ele não tem visão do outro. Essa visão do outro é quando uma pessoa busca a Deus e faz as coisas com uma ação de verdade. Eu estou fazendo uma coisa para o bem do meu filho. Mas quando é um bem próprio, quando é um amor próprio, quando é um valor próprio, você vai começar a pegar na comunicação. Por que que a pessoa está jogando na minha cara? Por que que a pessoa está me condenando? Porque ela quis ter um filho e agora ela quis ter um filho para ser servida, para ser valorizada. E ela não consegue mais dividir. Ela não quer, não. Você tem que casar e morar na minha casa. Mas se você morar nessa casa, esse pai ou essa mãe, ela vai ter que dominar os dois. Porque se não for exatamente como ele quer, ele vai estar desconstruindo. Ele vai estar desfazendo, porque ele quer tudo para ele. É tudo sobre ele. O que foi que eu fiz na vida? O que foi que eu fiz na vida? Eu tive para dar? Não, eu tive para mim. Eu tive para mim. Entende qual é a visão de uma pessoa que ela vive nas trevas? No que Deus explica da manifestação, da ministração do que Deus está explicando aqui. Na ministração que Deus explica aqui, dos desígnios do coração, trará os desígnios para a luz. Quer dizer, vai vir a desunião. Vai vir a contradição. Vai vir ou não vai? Uma pessoa que ela não dá aquilo que ela não consegue. Ela não consegue dar, mas ela quer receber. Então ela não respeita ninguém, ela não elogia ninguém, ela não dá valor a ninguém, mas ela quer tudo para ela. E aí você começa a dizer, se eu que sou filho, eu não aguento, como é que a sogra, como é que a minha mulher vai aguentar? Como é que o meu marido vai aguentar essa situação? Não vai aguentar. Entende por que é que não tem como suportar? Não tem como conviver com pais que ele vive totalmente nas trevas e você tenta mostrar e você tenta conviver, quer dizer, então por que você não consegue entender? Porque ele não vê assim. Porque ele não entende assim. Porque você tenta dizer que ele tem que mudar, que ele tem que agora compartilhar. Ele tem que dividir você. Ele diz, não, isso está errado. Ele não tem nada para dar. Ele deu, mas agora ele quer de volta. Então tem pais que formam filho, mas ele vai dizer, eu formei para quê? Para que foi que eu formei você? Para agora você sustentar uma mulher? Para você, antes de você casar, você vai ter que devolver o dinheiro do que eu investi em você. Entende? Quer dizer, na visão dessa pessoa, na razão dessa pessoa, na emoção dessa pessoa, quando você está convivendo, você começa a entender. Enquanto você não tem experiências, você não consegue entender isso. Porque ele diz para você que isso é um cuidado, que ele está cuidando de você, que ele está prevenindo você, que ele está ensinando a você. E você não consegue ver esses desígnios do coração que ele criou pela visão. Então, com muitas experiências, você começa a pegar esses desígnios. Por que é que ele dizia que era amor? Por que é que essa pessoa dizia que estava fazendo por mim, mas agora ela está causando problema para mim? Ela começa a causar o problema para mim, porque ela não respeita. Porque não é amor, é domínio,
é controle, é manipulação. Então você começa a pegar a visão na comunicação, é lá do passado. Que foram esses pais que criaram os filhos dizendo, olha, se eu tô acabada assim é por causa de você, viu? Se os meus seios estão caídos, estão mole, foi porque eu inventei de ter você, foi porque eu quis dar de mamar a você. Tudo vai ser você o culpado. Enquanto você não apareceu na minha vida, a bota que lançava eu tinha. Enquanto você não apareceu na minha vida, o show que tivesse eu ia. Agora eu tive que parar tudo por você. Então ele começa a mostrar pra você o valor que ele tem. O valor que ele teve você. Pra que foi que ele teve você? Então no começo você não consegue entender isso. Depois, quando você começa a entender, é quando você começa a botar limites nessa pessoa. Você começa a dizer, epa, tá passando tá perdendo as estribeiras. Essa manipulação, essa falta de razão, esse amor exagerado. Então, ame menos. Esse amor aí tá errado. Né? O filho, mas aí quando é que você percebe que não tem como conviver? Não tem como conviver porque ele não respeita você, mas ele vai exigir de você o respeito. Ele não valoriza você, mas ele vai exigir de você o valor. Ele não aplaude, mas ele vai querer usar os seus aplausos. Entende o que Deus está explicando? Quer dizer, não tem como conviver, porque ele vai estar jogando na cara. Você não tem que ser pelo marido, você tem que ser por mim. Já a Bíblia diz, não, você vai ter que ser pelo seu marido. Se não tem como conviver com os dois, você tem que ser pelo marido. Porque largará teu pai e tua mãe pelo teu marido. Então ele não aceita isso. Ele é contra isso. Ele passou uma vida ensinando outra coisa para esse filho. Que esse filho tinha que amar a ele. É só ele que tem valor. Porque ele foi quem se sacrificou. Ninguém fez nada. E a maioria vai jogar na cara. Mas na hora de lhe dar de comer foi eu, não foi ninguém não. Mas na hora de fazer foi eu que fiz, não foi ninguém não. E agora você dá valor a outra pessoa, quer dizer, você tenta começar a ensinar essa pessoa a dividir. Quer dizer, olha fulano, um exemplo, para que você entenda. Para que você pegue esse tipo de visão do que Deus explicou aqui a Paulo. Quer dizer, chega uma sexta-feira da paixão, um feriadão. Você diz, olha, eu vou passar esse feriadão, sexta-feira da paixão com você, mas sábado e domingo eu vou para casa da família do meu marido. Ele não vai aceitar. Não. E lá não me cabe, não? E você tem vergonha de me levar? E para que foi que eu tive você mesmo? Como é que eu não posso estar? Mas quando ele está lá, você vai perceber que essa pessoa vai estar o tempo todo causando facção e divisão na família dos outros. Falando que sabe tudo sobre os outros. Querendo ter o aplauso da família dos outros. Querendo mostrar favor e valor no terreno dos outros. Entende? Então começa a contradição. Ela chega dizendo os defeitos dos outros, ela chega querendo dizer para as pessoas o que é que as pessoas têm que fazer, por que que as pessoas são assim, são assado. Então quando você começa a dizer, fulano, você não pode ser assim. Você não pode chegar na casa das pessoas e ir mostrando os defeitos das pessoas, querendo mudar as doutrinas e as regras da casa dos outros. Porque ali é outra casa, é outra família. Você tem que, se moldar. Ele não aceita ouvir. Ele não aceita que você ensine nada a ele. Para essa pessoa que ela é narcisista, ela não aprende nada com você. É você que tem que aprender com ele. Entende por que é que não tem como conviver? É por isso que você não consegue conviver muito tempo com o narcisista. Por quê? Porque ele não deixa você ser você. Então você nem pode ser igual a ele, nem você pode ser você. Porque se você for você, ele vai dizer que você quer ser melhor do que ele. Porque ele está competindo com você. Porque ele está querendo provar para você. Porque ele está querendo desfazer de você. E você não consegue entender que essa prática vem dos desígnios do coração. Então, na prática dos desígnios do coração é questão de tempo. É o que Deus explicou aqui. Na questão do tempo, trará para fora esses desígnios. A pessoa não tem como se esconder por muito tempo.
Então você começa a provar, começa a falar, começa a querer ensinar que essa pessoa está errada. Ela não quer ouvir, ela vai ficar irada com você. Ela vai dizer que é você que não consegue entender, que é você que não consegue ver as maldades dos outros, a malícia dos outros, a inveja dos outros, tudo que ela tem dentro dela, ela quer jogar em você. Então você tenta impor limites nessa pessoa e ela vai agora tentar castigar você desse limite que você impôs. Ela vai começar a dizer pra você que você gosta mais do homem ou da mulher, da rua, que ninguém se sacrificou por você. Ela vai começar a jogar na cara as latas de leite que lhe deu, os banhos que lhe deu, as fraldas que comprou pra você. E é aquela desavença, aquela desunião, porque só ele tem razão. Ele passou uma vida mostrando pra você por que foi que teve você. Pra que foi que ele teve você. Porque foi que ele perdeu noite de sono com você? Porque foi que ele deu de mamar a você? Porque foi que ele deixou de comprar para ele para comprar para você? Como agora você quer descartar? Na visão dele, você está descartando ele. Porque essa pessoa que vive nas trevas, ela não sabe dividir. Ela não teve você para dividir. Ela teve somente para ela. Essa é a administração do que Deus está explicando aqui. É por isso que você vai ter que se afastar. É por isso que você pode chorar, você pode ciscar, você pode explicar para a pessoa não quer perdão. Ela diz, eu não tenho necessidade de perdão nenhum. Então ela pede perdão a Deus, mas ela quer conviver com as pessoas da forma que ela é. Da forma que ela já pensa, na visão que ela tem. Então, nessa visão, você vai dizer assim, se ela batia nos filhos, se ela escravizava os filhos e ela começa a ver que você não faz a mesma coisa, ela chega para repreender. Que você não está criando direito, que você não está fazendo direito, que você não sabe direito, que você não sabe impor nada, que você não sabe nada, ela está desfazendo o tempo todo. Então, quando você começa a mostrar para essa pessoa que ela agiu errado lá no passado, ela vai começar a dizer para você que errada está você. Errada está você. Quer dizer, você não vai fazer com seu filho como eu fiz com você. Depois o seu filho tá batendo em você. Depois o seu filho vai estar lhe roubando. Porque você não sabe criar filho. Porque você não sabe. Ele não consegue conviver. É isso que Deus explicou aqui nos desígnios do coração. Os desígnios do coração mostram um caminho, mostram um sentido. Então ele não quer aprender mais nada com você. Ele não aprendeu lá na infância. Ele não aprendeu a ter amor pelo filho. Ele aprendeu a criar esse filho para ele, para suprir as necessidades dele. Como agora, depois de criado, ele vai conseguir ver benfeitoria naquilo que ele fez, o bem próprio. O bem próprio, era um amor próprio. Era um desígnio próprio, é sempre eu. É primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Então quer dizer, onde é que está o problema? Na visão das trevas. A visão das trevas para a luz há uma diferença muito grande. Quer dizer, lá no passado, a pessoa que ela foi escravizada, ela viu que foi escravizada. Na visão dela, ela não vê da mesma forma. Ela está ensinando. Na visão dela, ela foi escravizada, ela apanhou, ela foi maltratada, ela foi escorraçada, ela foi pisinhada. Na visão dela, agora ela está fazendo uma benfeitoria para você. Ela está explicando para você. Você está achando ruim porque você está fazendo as coisas para mim? Você está achando que sua mãe é ruim? Porque você não teve a mãe que eu tive. Se você tivesse tido a mãe que eu tive, você ia ver como eu sofri. Agora você está lavando roupa, mas tem água na pia, tem água na torneira. Eu tive que apanhar do chafariz. Ele está justificando. Entende o que é esses desígnios do coração? Essa pessoa ela vai estar justificando porque é que ela cobra de você, que ela exige de você aquilo que ela não consegue dar. Porque ela não quer ver da mesma forma. Ela está vendo da mesma forma, mas ela quer justificar a fórmula dela. A visão dela, os desígnios do coração dela. Essa é a administração que Deus explica que trará
o louvor de Deus, para o louvor de Deus trará para fora. As trevas mostrará para ela o que foi que ela fez. Porque ela mesmo faz e ele mesmo desfaz. Ele dá, mas ele joga na cara. Ele cobra, ele exige. Olha, eu tô cuidando de você, você tá de resguardo, você tá vendo, né? Você tá vendo que eu tô cuidando de você. Ele já tá prevendo, porque quando ele pedir, ele não quer receber um não. Quando ele cobrar de você, ele não quer receber um não. Entende o que é esses desígnios das trevas? Ele diz que faz por você, mas por que ele está mostrando? Porque ele tá prevendo o que vai querer, o que é que ele vai tirar de você. Então ele não quer receber um não. Então, é por isso que agora ele começa a mostrar, você tá vendo? Quando você mora com um narcisista, ele não mostra para você? Quem tá cuidando de você aqui doente, tá vendo? Você tá vendo que filho, por mais que tenha dinheiro, por mais que tenha, precisa da mãe, precisa... Que mãe é quem sabe fazer alguma coisa pro filho, ninguém faz, você só presta enquanto você tem, você só é valorizada pelo que você tem, você não sabe o valor do mundo, o que é que o mundo faz com o ser humano. O mundo, ele só dá valor porque você tem dinheiro, acabou o dinheiro, acabou o seu valor, mas ele tá fazendo por você, mas já mostrando, você tá vendo, né, que eu tô cuidando de você doente? Você tá vendo que eu tô cuidando de você de resguardo? Você tá vendo o que eu fiz por você lá no passado? Eu quero de volta. Isso é os desígnios do coração, das trevas. Foi isso que Deus explicou aqui a Paulo em 1 Coríntios. É uma pessoa que não tem amor, é um amor próprio. É por isso que ele não sabe dar, mas ele vai cobrar. É por isso que ele não vai elogiar, mas ele quer ser elogiado. Ele não sabe aplaudir, mas ele quer ser aplaudido. Ele não sabe ver bem, mas ele quer ser bem visto. Entende a diferença de uma pessoa que ela faz as coisas com razão de verdade, com sentido de verdade? Então você só vê no tempo certo. Então Deus diz, não julgue fora do tempo. Não julgue as coisas fora do tempo. Porque no tempo correto você vai ver como você tem que ver. É por isso que lá no passado você não entendia essa visão. Você não entendia essa razão. Você não conseguia entender essa razão. Por que é que a pessoa estava o tempo todo explicando para você? Por que é que a pessoa estava o tempo todo dizendo para você o que foi que ela largou na vida? O que foi que ela deixou de viver na vida? As festas, eu tive que mudar por você, viu? Eu mudei a minha vida por você. Agora você vai ter que mudar a sua vida por mim. Porque eu vou exigir de você. Eu vou exigir essa fidelidade, essa bondade, essa prioridade. E ai de você que case ou que se forme, que você queira viver a sua vida independente de mim. Entende? Que não existe verdade nessa pessoa. Não existe valor nessa pessoa, é um valor próprio, é um amor próprio. Só as coisas dela têm valor, então você teve até valor, até um certo ponto. Até um ponto que ele viu valor em você. A partir do momento que ele não conseguiu exatamente que você fosse aquilo que ele criou dentro dele, você não vai prestar para essa pessoa. Você não vai conseguir entender essa pessoa. Porque agora ela quer condenar você. Porque agora que ela quer punir você. Porque ela se sente punida. Porque ela se sente punida. Ela se sente desvalorizada. Ela se sente rejeitada. Porque ela não quer dividir. Ela não aceita que seja assim. Que filho não tem que sair da casa dos pais. Ou que filho tem que sair sim. Mas tem que estar o tempo todo controlando, porque você não pode ser pela sua mulher ou pelo seu marido mais do que a mim, porque você, primeiro é eu. Primeiro foi eu. Aquilo que ele trabalhou, ele vai dizer o que foi que ele fez, né? Se lavou roupa de ganho, se foi cozinheira, se foi costureira. Eu costurei, eu lavei, eu cozinhei, foi pra você. Foi pra dar de comer a você. E como é que agora você vai deixar de ser por mim, pra ser pelo marido? Para ser pelos amigos, você tem que me dar valor. Você tem que me dar valor. Esse valor que ele criou. Esse valor que ele vai exagerar.
esse valor que ele vai criar, porque ele vai dizer que tudo que ele fez foi por você. Mas na maioria das vezes, o narcisista ele nem criou. Em algumas vezes esse narcisista não criou, né? Na maioria das vezes, ele não viu que ninguém ajudou, e a maioria das vezes, quem criou foi a sogra, quem criou foi a avó, quem criou foi... Mas ele não conta as coisas como foi, e ele vai, ainda assim que você diga, mas me disseram que quem criou foi a minha mãe. Você vai dizer assim, mas quem me disseram que quem me criou não foi a senhora, foi a sua mãe, ela vai arrumar uma explicação, porque isso não é uma verdade para ela. Minha mãe criou, mas eu tive que pagar. Mas eu tive que dar. Eu tive que sustentar. Ela vai maximizar aquilo que ela fez para explicar para você não ver como você está vendo. Você não consegue mostrar a ela essa visão dela. Ela vai inverter essa história. Ela vai provar para você que ela se sacrificou sim. Que se a mãe cuidou, mas ela teve que dar a feira, mas ela teve que dar o leite, mas ela teve que dar roupa. E é você que tem que valorizar? Sim. Você vai ter que fazer sacrifícios como ela fez, como ele fez. Entende que isso não é amor? Que essa ministração, quando vem para fora dos desígnios do coração, como não vai ter contradição? Como é que não vai ter contradição? Quando o filho ele começa a se sentir exigido, cobrado, jogado na cara, o leite que mamou, a fralda que usou, as noites perdidas que perdeu, agora você vai ter que me suprir. Você não foi sogra, não foi ninguém que lhe balançou novinha, não. Entende? Quer dizer, essa pessoa, quando ela vive nas trevas, ela vai estar explicando a razão da mudança dela. Por que foi que ela mudou? Por que foi que ela largou? Ela vai estar explicando para você os motivos dela. Por que foi que ela largou? Ela está jogando a culpa em você. Ela está condenando você. Ela está jogando esse fardo em você para na hora que ela cobrar, você entender. Você vai ter que entender essa razão. Esse desígnio que ele criou. Essa manifestação dele ou dela, entende? Porque é que ele vai estar explicando para você essa dedicação que ele teve por você. E aí quem tá de fora às vezes vai dizer, não foi bem assim não, viu? Seu pai ou sua mãe não fez isso não, viu? Ele vai tentar se aproximar com essa cobrança. Com esse fardo em cima de você. Então Deus diz, o fardo do amor é leve, não é pesado. Com uma pessoa que ama, ela não joga um jugo desse desigual na pessoa. Ela não joga um jugo desigual desse na pessoa. Quer dizer que quando foi favorável, ela deixou, ela pagou, ela farrou, ela andou, ela viajou, mas agora você vai ter que fazer tudo, mas sendo com ela? Se não for com ela está se comparando, ela está se vitimizando, ela está condenando você, por que é que não leva ela? Por que que ela não está em primeiro plano na sua vida? Não é amor. Entende? Aí você não consegue provar, você não consegue mostrar, você tenta conversar, você tenta dizer, mas me disseram que não foi assim, mas você passava tanto tempo fora, não me dava valor, você não plantou esse amor. Ele vai justificar, porque plantou o amor com coisas. Então ele vai dizer para você que deu sim, ele deu sim amor, é você que não sabe que tipo de amor é esse que ele deu, porque ele se sacrificou por você. Porque ele abandonou essa vida dele por você. A vaidade dele, as viagens dele, as roupas caras dele. Porque agora ele teve que usar uma roupa mais de padrão, mais inferior, porque ele teve que dividir com você. Porque ele teve que vestir você. Porque ele teve que suprir você. Mas aí ele está explicando, num tempo ele vai explicar essa razão. No outro tempo, ele vai cobrar. Em outro tempo ele vai cobrar. Por isso Deus explica aqui, não julgue fora do tempo. Espere para ver no tempo os desígnios do coração dessa pessoa. Dessa pessoa que está dizendo que ama você. Você vai ver que tipo de amor é esse. Porque você que tem que estar se sacrificando o tempo todo por essa pessoa. Quer dizer que a pessoa nunca largou nada, no dia das mães estava viajando, estava curtindo, estava bebendo, mas agora que ela está mais velha, ela vai dizer, como é que você passa um dia das mães sem ver vir a mãe?
Você não tem mãe, não? Nasceu de uma chocadeira? É só um exemplo que eu estou lhe dando do que Deus está explicando. Desses desígnios. Que ele está cobrando aquilo que ele não plantou. Se ele tivesse plantado da forma correta, ele não tinha como, não tinha essa cobrança. Ele ia dar liberdade, mas ele ia mostrar para o filho, olha, filho, mamãe vai viajar, não vai viajar porque é dia das mães, eu vou viajar outra época para passar o dia das mães. Mas se ele nunca plantou isso no dia das mães, agora ele vai cobrar, ele quer. Porque agora ele não pode mais viajar, agora ele não tem mais dinheiro, não tem mais beleza, não tem mais razão, agora ele quer, no dia das mães, ser aplaudido. Se a pessoa plantou, ela não precisa exigir. No dia das mães, a mãe vai estar, o filho vai querer estar com a mãe, porque é costume. Você está entendendo o que Deus está explicando aqui? Quer dizer, aquilo que eu soube plantar, eu não vou precisar exigir. Eu ensinei os meus filhos como fazer. Eu dei para os meus filhos como fazer. Mas se eu plantei da forma errada, agora eu vou cobrar. Agora eu vou ter que fazer e mostrar. Olha, filho, mamãe está comprando uma roupa mais cara para você, não vou comprar para mim, porque eu deixei de viver por você. Mas aí, quando ele começar a ter que dividir esse amor, cadê o amor da verdade? Ele não vai saber dividir, ele não vai querer abrir mão, ele não tem liberdade para dar para esse filho. Ele vai exigir, ele vai começar a jogar na cara. Ele vai começar a mostrar para o filho o jugo que ele investiu em você. Jogando na cara. Eu fiz, eu aconteci, agora você vai me deixar aqui. Você vai para a chácara, não vai me levar. Você vai viajar e não vai me levar. Você tem vergonha de mim. Você é isso, você é aquilo. Porque a plantação é um amor próprio. É um sentido próprio. Então, nos desígnios do coração dessa pessoa vai vir a manifestação. A manifestação trará para a luz o que é trevas, que não é verdade. Entende? Então, esse filho, quando começa a perceber que não existe verdade nessa pessoa, ele vai ficar sem entender. Então, Deus diz aqui, não julgue nada fora do tempo. No tempo certo, você vai entender, porque Deus vai mostrar para que você entenda que nesse sofrimento, nessa carência, nessa necessidade que essa pessoa buscou, na razão de viver, você vai começar a entender. Então, você vai começar a ter pena. Você vai dizer, não, eu tenho que ser, porque minha mãe sofreu muito, minha mãe foi muito escravizada, apanhou muito, perdeu muito. Então, eu tenho que suprir essa mãe ou esse pai. Mas quando você tem agora que casar, que dividir, ele não quer dividir. É só para ele. As coisas começam a piorar. Começa a piorar daí, na hora do dividir. Quer dizer, às vezes tem filho que não teve problemas e conflitos na infância. Teve problemas quando casou, que foi o meu caso. Meu caso eu apanhei, eu era carente, mas eu não tinha muito o que dizer da minha mãe. Ela deu o que ela teve. Ela deu o máximo do melhor do que ela tinha para dar. Né? Então eu entendia, eu ignorava essa ignorância, essa brabeza, eu tentava suprir essa carência e essa ausência de tantos filhos que foi perdido. Então eu desejava ter os meus irmãos, porque eu ia dizer, não, o meu jugo ia ser leve se eu tivesse irmãos, para suprir essa pessoa, né? Mas como não tem, tem que ser eu. Então eu tenho que fazer. Eu tenho que provar, eu tenho que acontecer, eu tenho que dar presente, eu tenho que levar para os cantos. Mas aí quando você começa a perceber que a pessoa não sabe dividir, não sabe respeitar, não sabe elogiar, não tem limites para ela, é quando o fardo vai pesar. É quando esse fardo vai pesar e você vai ter que opinar. E que você vai ter que mudar. Entende o que Deus explica? Porque no tempo certo você vai começar a entender. Aí você começa a entender porque é que ela tem problemas com a família toda. Por que é que a pessoa fala mal da família toda. Por que é que a pessoa fala mal de todo mundo. Aí você começa a entender. Realmente não é todo mundo que tá errado, né? Realmente eu vou ter que aprender agora, né? Para não me ver na situação. Agora eu comecei a pegar a visão. Agora eu comecei a entender porque é que as pessoas falam mal. Porque eu tô tentando fazer diferente, mas eu não tô conseguindo fazer diferente.
Entende? Então é isso que Deus explica quando Deus fala nos desígnios do coração que trará para fora a manifestação das trevas para a luz. A pessoa não deu, mas ela quer. A pessoa não sabe fazer, mas ela exige de você. E aí você começa agora a se proteger. Entende? E nessa proteção vai vir a condenação. Você está evitando para não causar problema. Você está dizendo, eu não levo para não ter problema, para eu não ser ruim. Porque se vai, causa problema. Se não vai, tem problema. Melhor que o problema não tenha prejuízo financeiro, né? Em alguns casos você vai perceber isso. Mas a pessoa não entende de forma nenhuma. Ela não tem, porque ela não vê do mesmo jeito. Ela não tem essa visão, ela só quer ter razão. Ela não quer mudar, ela quer mudar o filho. Ela quer mudar o outro. E aí o filho vai ter que mudar mesmo para entrar nesse padrão. No padrão da família. No padrão que ele vai dizer, eu fiz tudo por você. Esse tudo que vai pesar em você. Esse tudo que ele vai exigir de você. E você não vai conseguir entender. Então Deus diz, não julgue fora do tempo. Espere o tempo para você ver. Com o tempo você vai ver essa cobrança, essa exigência da pessoa que não soube plantar, mas ela vai querer colher. E na colheita você vai ver. Vai trazer essa manifestação da falta de divisão. É uma pessoa que não sabe dividir. E às vezes, se for filho único, vai até ouvir da boca do pai ou da mãe dizer, filho único não tinha que casar. Filho único tinha que casar e trazer para dentro da minha casa, né? Porque é filho único. Aí, mas você tentou. Você até tentou conviver, mas você não conseguia entender. Porque a pessoa que ela vive em trevas, ela cria um amor próprio. Ela não consegue se pôr no lugar do outro. Ela não consegue abrir mão de nada pelo outro que ele não venha a cobrar. A exigir, eu dei, agora eu quero de volta. Eu dei, agora eu quero de volta. Então você começa a ver que vai prejudicar o filho. Começa a prejudicar, os pais narcisistas começam a prejudicar o filho. Porque quando ele se aproxima, ele joga a mulher contra o marido contra a mulher. Ah, tá lhe bajulando. Se tá lhe bajulando, deve estar aprontando esse homem. Cuidado, você não sabe o que é homem, entende? Ele tá sempre dando uma dentro, ele tá sempre jogando aquilo. Por que ele não viveu e você pode viver? Por que ele não viveu isso? Porque na comparação e na competição ele vai dar a razão dele. Ele vai dar essa razão dele, porque ele não consegue conviver. Porque ele não vai, como é que ele vai mostrar para você aquilo? Como é que ele vai aceitar ver uma coisa que ele se vê de forma diferente? É por isso que está jogando um contra o outro, causando a facção e a divisão, porque ele quer que as pessoas sejam igual a ele. Então, no tempo da manifestação, trará para a luz os desígnios do coração. Entende? Então eu peço para você que deixe o seu comentário. Não sei se deu para que você entenda, né? Essa manifestação que Deus ensinou a Paulo aqui, que Paulo disse, trouxe para mim. Quer dizer, eu vi a diferença de uma pessoa que traz luz e que traz trevas, que tem amor e que não tem amor. Então, uma pessoa que ela tem o medo como algo bom e ela não quer se arrepender e ela não vê razão e ela não vê motivo e ela nunca tá errada, tem algum problema nessa pessoa. Então, a cada ignorância que essa pessoa ignora a visão, ela não quer ver porque perde, não quer ver porque adoece, ela vai piorando. O estágio emocional e espiritual dessa pessoa, ela vai descendo mais. Vai ficando mais condensado o sentimento. A mente vai cauterizando. E a pessoa vai perdendo a visão. Porque quando fala em iniquidades, só eu arranco as tuas iniquidades, a pessoa não tem visão verdadeira. Ela vai criando essa visão.
essa razão, esse amor próprio, essa superação, esse empoderamento, que a pessoa acredita ser empoderada e não precisar de ninguém, e aí ela vai perdendo essa conexão da verdade com a mentira, do medo como se fosse amor, do ciúme como se fosse amor. Então ela vai criando essa manipulação, essa visão própria, entende? Então eu peço para você que deixe o seu comentário e até o próximo vídeo.